Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que nos foi endereçado, cumprimentar a respectiva organização, cumprimentar todos os colegas, cumprimentar toda a plateia. Temos aqui a oportunidade de vos apresentar um programa que tem 8 anos de vida, que está a ser desenvolvido pela Câmara Municipal do Porto, que é o programa Rua Direita, que essencialmente se foca na transformação urbana da malha fina da cidade, ou seja, não vamos falar de grandes intervenções, vamos falar de intervenções localizadas e que efetivamente marcam a diferença na qualidade de vida das pessoas, promovem a fruição do espaço público e promovem a acessibilidade e a mobilidade nos estándares que hoje em dia se exigem. A apresentação está aqui dividida em cerca de 10 momentos. Vamos falar um bocadinho da gênese do programa, da geografia da coesão, ou seja, da democratização da cidade enquanto a distribuição territorial heterogénea que se pretendeu, ou seja, não nos focarmos no centro, mas focarmos onde efetivamente é necessário. Vamos falar também um bocadinho sobre a hierarquia da mobilidade que se pretende, o que acarreta um novo redesenho de superfície e o tipo de intervenções que no âmbito dos arruamentos e vias que foram objeto e que estão a ser objeto de intervenção, falar um pouco da tipologia com que nos deparamos, a gramática visual em termos de materiais, a revolução invisível, aqui um bocado mais ousado estes termos, o modelo iceberg e o modelo dual, em que vamos falar não só da superfície, mas principalmente do que é preciso fazer em termos de infraestruturas e não só, para que depois toda essa superfície renovada perdure no tempo e com qualidade. O desafio invisível, que também foi em que procuro aqui falar um pouco de todo o processo, desde o início até à execução das obras, a comunicação, que é essencial neste tipo de projeto na via pública, o legado, ou seja, aquilo que efetivamente depois nos traz por indução e por multiplicação, o antes e o depois, apenas aqui 2 ou 3 fotografias para falarmos e para vermos, e aqui os números, 2 ou 3 números que julgo que será de interesse partilhar. Relativamente à gênese, pronto, o nome Rua Direita nasce um pouco da ideia ancestral que existe nesse nome. A Rua Direita, por norma, todas as cidades e vilas têm uma Rua Direita, ou seja, traz-nos um bocado aos arruamentos que nós estamos a intervencionar, arruamentos antigos. Há também um paralelismo que se faz nesses arruamentos que necessitam de intervenção e em que evoca, de certa forma, o propósito, que é pô-las direitas, é pegar nas vias e no espaço público e pô-lo direito. E, curiosamente, após o diagnóstico, que mais à frente vamos ver, uma das primeiras ruas que foi identificada como necessário intervir foi a Rua Direita de Francos. Mas aqui no Porto temos mais exemplos. Temos, por exemplo, a Rua Direita do Vice, que também está no âmbito deste projeto, e outras.
Tudo começou por iniciativa do Pelouro do Urbanismo da Câmara Municipal do Porto, na pessoa do Sr. Arquiteto Pedro Baganha, então vereador, e de todos os colegas dos respectivos serviços do urbanismo, que fizeram uma primeira análise, uma primeira identificação, com base quer em reclamações de munícipes, quer na identificação por parte dos diversos serviços municipais, que efetivamente davam o reporte de que havia uma necessidade premente de intervenção em determinado número de arruamentos. Para além disso, havia também o propósito de dignificar a malha fina, a malha esquecida da cidade, aqueles arruamentos que já não são intervencionados, já não eram intervencionados há décadas, muitos deles sem infraestruturação condigna, sem condições de mobilidade, com barreiras arquitetónicas. Essencialmente foi esse o grande propósito de dar início a este programa. Os objetivos primordiais com essa reabilitação era aumentar a coesão social e territorial dos espaços, sendo um dos motes a priorização do peão e a infraestruturação geral desses arruamentos, melhorando também condições de circulação, condições de mobilidade e permitir que todos os residentes tivessem acesso a infraestruturas de qualidade e que funcionassem. Ou seja, a ideia quase que seria, o que efetivamente se vem a concretizar, seria transportar arruamentos que estavam esquecidos, ou seja, transportar ruas do século XIX diretamente para o século XXI sem passar pelo século XX. Ou seja, nós temos no século XIX arruamentos com uma escala muito humana, em terra batida, sem infraestruturas, que foram permanecendo no tempo, passaram por todo o paradigma do século XX em que se prioriza o automóvel e passaram diretamente para o século XXI, em que, até pela tipologia de arruamento, normalmente com uma largura relativamente estreita, faz todo sentido ter uma plataforma única em que todos os modos convivem. Obrigatoriamente foi necessário mexer nas infraestruturas, porque só mexendo nas infraestruturas é que depois poderíamos garantir que todo aquele visual, toda aquela beneficiação ao nível superficial perdurasse. Aqui falamos um pouco do diagnóstico, um bocado no seguimento do que já disse, a identificação das situações urgentes, a priorização das vias negligenciadas, e foi necessário fazer um levantamento exaustivo de condições de circulação, de acessibilidade, de infraestruturas, recolha de cadastros, toda essa informação que é fundamental para conseguirmos desenvolver projetos de qualidade. Tenho aqui 3 exemplos de ruas que foram intervencionadas, em que os colegas poderão ver o tipo de arruamento que estamos a falar. Chamo a atenção ali para a Rua do Mirante, que foi uma das ruas que foi intervencionada e que não está ali de forma inocente. Se calhar muitos colegas que estão aqui desceram esta rua da Praça Coronel Pacheco, traseiras da antiga Faculdade de Engenharia da Cidade do Porto, desceram esta rua do Mirante, não é? Que liga
A Praça Coronel Pacheco, que ainda hoje é uma praça que não está reabilitada e que no centro da praça não existe propriamente um espaço que se possa fruir, mas há um grande parque de estacionamento, uma praça ainda sombria, com edifícios antigos, e a Rua do Mirante era isso mesmo. Então, por exemplo, vemos ali o antigo Colégio Almeida Garrett, que fazia parte das instalações da antiga Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde nós tínhamos o privilégio de ter aulas de matemática e física aplicada, em que depois descíamos aquela rua assim com semelhante depressivo e desembocávamos na Rua de Sedufeita, que comparativamente com isto parecia que estávamos a chegar a Nova Iorque. Vinha um bocadinho agora, aproveitava este mote para falar da Rua de Sedufeita. A Rua de Sedufeita tem aproximadamente 900 metros de extensão, desenvolve-se entre a Rua da Boa Vista e a Praça Carlos Alberto, obrigado, e foi feito nestes 900 metros, no início da década de 90, foi feito um ensaio, ou seja, é como se tivéssemos um tubo de ensaio com 900 metros e ensaiámos 300, que é exatamente a secção entre a Rua do Breiner e a Praça Carlos Alberto. Nos anos 90, a Sedufeita foi pedonalizada e agora, 30 anos depois, conseguimos ver bem a diferença do que é Sedufeita naquele troço, em que as pessoas circulam, em que há esplanadas, em que há cantores de rua, e os restantes 2/3 que continuam com o automóvel e o movimento e a velocidade que depois não permite as pessoas usufruírem do espaço. À parte disto, continuando, vamos então falar aqui deste tema da democratização da cidade. E porquê a democratização? Porque, efetivamente, houve o cuidado de existir uma dispersão ao nível do território municipal. Não nos centramos só no centro, não nos centramos só em determinada zona, centramos-nos, de uma forma geral, em todo o território. Isto deu origem a 31 projetos. Foram identificados 31 projetos, cada um deles com vários arruamentos. Em termos de arruamentos, estamos a falar de cerca de mais de 90, ou seja, mais precisamente 93 arruamentos que foram intervencionados, tudo arruamentos dentro deste âmbito de perfil tipo, ou seja, arruamentos exíguos, calçadas, travessas, vielas, essa malha fina que falei há pouco, que totaliza 15,5 km de extensão na intervenção. A lógica foi uma lógica de intervenções cirúrgicas disseminadas no território de forma a garantir a equidade no território entre as populações. Falando da hierarquia da mobilidade, o peão como protagonista, o automóvel como convidado, esse foi o principal lema do programa, prioridade máxima ao peão, é bem aceita a mobilidade suave, ciclável, o automóvel apenas como o mínimo e o indispensável. Numa lógica, nas vias mais exíguas, plataforma única, apesar do programa também abrangeu arruamentos com maior dimensão e, nesse caso, manteve-se o princípio, apesar de não haver plataforma única, mas manteve-se o princípio de promover a mobilidade com passeios largos, sem barreiras,
zonas de coexistência, zonas de fruição, bancos de jardim. Um terceiro ponto importante aqui a assinalar diz respeito à sinalização, ou seja, tentar que o espaço seja intuitivo por si só, ou seja, com base nos materiais, no desenho, evitar que exista sinalização. Ao nível de uma estrada, por exemplo, fazendo um paralelismo com uma estrada, uma boa estrada quase que não necessitaria de sinalização, porque teria de ser intuitiva. E nós, na Rua Direita, através do jogo de materiais, que essencialmente foram dois, como vamos ver já mais à frente, criar essa leitura visual e, para além de visual, tátil, também para todos os cidadãos invisuais, que sem dúvida que a mudança de material ajuda no encaminhamento. O que falei há pouco, ou seja, as intervenções tipificaram-se essencialmente nestes dois tipos. Eu diria que 90% se encaixa aqui na intervenção tipo 2, ou seja, intervenções de plataforma única, partilha de espaço, em que tentou-se, em todos os projetos, criar redes, principalmente a rede de drenagem de água pluvial, ao centro, com grelhas sumidoras no centro, instaladas em guias, com o coletor imediatamente sob esse canal, que facilita depois também a manutenção. E depois temos aqui o esquema tipo 1, que foi o mesmo nos casos, mas em que podemos verificar que privilegiamos os passeios largos, ordena-se o estacionamento e, acima de tudo, promove-se a mobilidade. A herança e a modernidade, ou seja, o que é que se procurou fazer? Procurou-se ir buscar o nosso granito do Porto, que nos dá essa identidade histórica da cidade, e conjugá-la com a modernidade do betão. Betão atalochado, betão liso, e que é um material, sem dúvida, que transmite conforto e transmite pouco ruído. A lógica foi tentar manter todo este léxico de materiais, nos projetos da Rua Direita, de forma a ter alguma coerência. Revolução invisível. Portanto, a revolução invisível, essencialmente, é o trabalho que está por debaixo, não é? Que eu diria que, em termos de impacto, seria 80% do esforço, quer na fase de projeto, quer na fase de obra. Todos os projetos da Rua Direita renovaram integralmente as redes, quando elas existiam, ou seja, redes de drenagem de águas pluviais, águas residuais, abastecimentos de água, ITURs, ao nível de superfície, iluminação pública, tecnologia LED. Pronto, um grande desafio, principalmente no contexto geotécnico que nós temos, em que, se passearmos pela cidade, vemos afloramentos rochosos em cada canto, por isso, a 50 centímetros, certamente que temos escavações com recurso a martelo, o que, em ruas exíguas, dificulta imenso o trabalho. Só para voltar atrás, a questão do modelo iceberg é só para mostrar que, efetivamente, o que se vê é a ponta do projeto, a ponta do iceberg, a maior parte está para baixo. O modelo dual é esta vivência entre a superfície, o espaço humano e o subsolo, que é a máquina urbana. Cirurgias a céu aberto, ou seja, aqui estas fotografias dá para verificar bem a dificuldade do tipo de obra,
seja, obras em que nós tivemos a necessidade de abrivá-las profundas, profundas, devido ao tipo de redes, não é? Em que as próprias máquinas, em alguns casos, não cabiam, ou seja, houve muito trabalho manual de desmonte de pedra. E daí também estas obras eram obras muito complicadas, quer ao nível do impacto nas populações, quer muito complicadas do ponto de vista técnico e para os próprios trabalhadores que estão no local. Falando agora um pouco do desafio invisível, ou seja, a máquina de execução, a GoPorto foi a empresa municipal, Gestão e Obras do Porto, a empresa municipal encarregue de levar tudo isto avante. O processo começou em 2018, em agosto de 2018 foi lançado o primeiro de 2 concursos internacionais de projeto, concursos públicos internacionais por lotes. Foram definidos 13 lotes, o que totalizou 31 projetos. Em outubro de 2018 tivemos a primeira abertura de propostas, com uma média de 25 a 28 propostas para cada lote, ou seja, 25 a 28 propostas em 13, estamos a falar de cerca de 180 a 200 propostas para analisar, do ponto de vista técnico e jurídico. E em novembro de 2018 conseguimos adjudicar o primeiro projeto. Houve dificuldades, como é óbvio, não é? Aqui neste slide, pronto, falamos dos concursos que referi. A grande dificuldade seguinte foi o levantamento cadastral, foi o levantamento de tudo o que existia. Em termos de projeto, toda a articulação institucional com tudo que é serviços municipais e concessionárias externas, redes, portgás, etc. Isto, depois com o infortúnio que todos sabemos do Covid, em que numa fase de projeto deparamos com essa situação e que nos obrigou a adaptarmos a uma forma de trabalho 100% no digital. Um bocado há pouco, como estava aqui a falar, referiu a Sra. Engenheira Paula Teles, a proximidade humana quebrou-se, tivemos de adaptar e com sucesso, julgamos nós, e avançou-se. Avançou-se com a execução dos projetos e começaram-se com as obras. Em dezembro de 2019 lançámos o primeiro concurso público para a empreitada. Em agosto de 2020, julgo eu que nesta altura ainda estávamos em lockdown, consignamos a primeira empreitada. Obras em curso, em pleno Covid. À data, temos 21 empreitadas concluídas, temos 9 empreitadas em execução e temos ainda um projeto em curso. Aqui 2 exemplos, aqui na rua Professor José Valente, esta mais que se enquadra naquela tipologia 1, aqui ruas Monte da Luz e Rua de Gondarém, que se enquadram mais na tipologia 2, uma em fase de obra, uma já concluída. Relativamente à comunicação, este tipo de obras, sem dúvidas, obrigam a fazer uma gestão muito próxima no terreno, ou seja, tem de haver uma proximidade física e uma proximidade digital. Dou os meus parabéns, aproveito para dar os meus parabéns ao nosso Gabinete de Comunicação, que sem dúvida ajudou fortemente a área da produção com o desenvolvimento de sinalética dedicada e forte, com um selo de qualidade, o programa Rua Direita, que de certa forma mostrava aos munícipes que estavam bem entregues. Houve uma sensibilização muito forte junto dos empreiteiros e da fiscalização para haver uma comunicação eficaz com as pessoas. Antes disso, a GoPorto, uma comunicação porta a porta, uma escuta ativa. Isso marcou toda a diferença, porque, como disse há pouco, são obras muito impactantes,
sem grande possibilidade de desvios, como vimos há pouco também, aquelas ruas muito exíguas, nós abrivá-las à porta das pessoas, e isto teve de existir uma grande comunicação por trás de tudo. Prosseguindo, aquilo que também falei há pouco, o efeito indutor, ou seja, o efeito que induz a atratividade do investimento, que traz o orgulho de quem vive nessas ruas e a criação de sentimento de pertença, e o efeito de julgarmos nós ser um bom exemplo para replicar no futuro, quer no Porto, quer noutros municípios. O efeito multiplicador, para nós engenheiros e arquitetos, um pouco mais difícil de mensurar, mas nós sabemos que por cada euro investido no espaço público há uma multiplicação em termos de riqueza, quer ao nível do investimento no edificado, quer ao nível na confiança dos moradores, ou o aumento da coesão social, e isso sem dúvida gera riqueza, e muitas vezes a riqueza na qualidade de vida, que não se mede em euros, mas que todos nós sentimos. Para a memória futura, temos aqui o antes e depois da Rua da Paz, tipo 2, ou seja, granito e betão, drenagem ao centro, Rua Granja do Lourdelo, uma rua em terra batida e uma rua totalmente renovada, com bancos, espaços de fruição, para todos podermos utilizar. Em termos de números muito simples, um investimento total de cerca de 40 milhões, 15,5 km de vias intervencionadas, 120 mil metros quadrados, e para os colegas da especialidade, julgo que é importante este dado, para esta tipologia de perfil, temos uma ideia do custo de 2.600 euros por metro e por metro quadrado cerca de 340. Temos aqui os 93 arruamentos que foram intervencionados. Para além destes 93 arruamentos, chamo também a atenção para 2 lavadores que intervencionámos, estão ali mesmo no fim, o lavadouro da Presa Velha e o lavadouro da Agra, que também foram transformados em zona de fruição. Eu tencionava falar agora sobre cada um deles, mas colocaram-me aqui 5 minutos, de maneira que já não vou conseguir. Apenas agradecer a oportunidade. Muito obrigado.